acabou de chegar na aula número 2. Muitas vezes você visita uma exposição de arte e não entende quais são os elementos naquele trabalho que te dão sensações e te norteiam para algum significado, algum sentido, alguma emoção. Qual que é a função, então, da gente aprender sobre as direções no trabalho de arte, no seu trabalho de arte, ou quando você vai apreciar uma imagem, apreciar alguma obra, ou mesmo quando você está estudando elementos visuais nas carreiras de publicidade, de marketing, acho que vai ficar um pouco mais claro nessa aula aqui. Então, que uma maneira muito exata, rápida, automática, mais rápido de todos os que a gente pode imaginar, é o senso intuitivo de equilíbrio inerente às percepções do homem. Então, dita esta frase, a gente vai estar falando de equilíbrio, a gente está falando de direções. Nós falamos na primeira parte da primeira aula das formas, né? As formas, as mais simples são o triângulo, o quadrado e o círculo. Se você parar para analisar, o triângulo ele tem grandes diagonais. Então, para dar um exemplo para vocês, o que tem a ver as formas e as direções, são as direções do nosso olhar, da nossa sensação diante de uma forma, que vai gerar essa direção dinâmica para a obra. Então, no caso, ou dinâmica ou estável. Então, se eu estou falando de um triângulo, ela tem as linhas do desenho na diagonal, e isso é uma dinâmica, isso é um movimento diagonal de recorte, está muito relacionado com o ambiente psicológico, porque nós humanos, nós temos o senso de equilíbrio muito estabelecido. Então, quando a gente quer expressar instabilidade, tensões ou qualquer outro tipo de emoção que não esteja ligada, pedindo para uma narrativa visual dinâmica, então a gente vai usar muitas diagonais. Se a gente pensar no círculo, por exemplo, o círculo ele já nos direciona num movimento que envolve, um movimento que expande, né? O círculo ele tem essa característica, que é outra movimentação espacial, que dá outra direção para os nossos sentidos, para o nosso olhar, e também direções de uma maneira expansiva. Então é totalmente diferente do sentido de direção visual que oferece o triângulo. E o quadrado? O quadrado a gente pode pensar em algo mais robusto, mais assentado, talvez com peso visual maior, além da diagonal, né, e da curva. Quando a gente utiliza retângulos também, principalmente na arquitetura, a gente está falando de estabilidade, né? Então, a gente vai visitar agora imagens que fique mais claro esses sensos de direção espacial que aparecem na imagem por conta das formas. Então, presta atenção na imagem que eu vou colocar aí. Então, lembrando que isso cria sensação de harmonia, de estabilidade ou de tensão, de aguçamento. Então pensa, se você tem um assunto que você quer tratar, as emanações daquelas formas, né? Então quando a gente fala desse dinamismo que é visual, não é só visual. Na verdade, todos os nossas percepções, elas são impactadas por uma imagem. Nós associamos coisas, nós fazemos referências e leituras, até mesmo inconsciente, de uma obra de arte, de uma imagem que nos apresenta, não importa de que maneira, mas de uma forma muito profunda, a imagem tem essa rapidez de comunicação, de expressão. E é por isso que a gente está estudando tudo isso, e essa segunda aula fala de uma coisa muito simples, que são as direções, essa dinâmica da imagem, mas existem milhões de exemplos que você vai verificando na história da arte de como isso foi utilizado, como esse conhecimento foi utilizado. Há uma necessidade psicológica de compreensão do equilíbrio. Então, à medida que eu quero dizer através do meu trabalho artístico
alguma coisa, carregar os significados para aquilo, por exemplo, o significado poético do voo de um beija-flor. Então, quais elementos que eu vou dizer para dar essa ênfase, para ter essa poesia, para ter essa sensação do voo de um beija-flor? Então, é preciso usar de direções, de elementos, de dinamismo, desse conhecimento que é muito próximo da gente, porque ele é muito intuitivo. Então, você veja quando você vai se comunicar com uma criança ou com alguém que não compreende a fala oral, os gestos. Existem milhões de maneiras, né, da gente se expressar utilizando ou a quietude ou o dinamismo no movimento dos gestos. Então, novamente, a gente está entrando nesses elementos que compõem a imagem, porém, a gente começa a agrupar. Então, se na primeira aula nós vimos algumas coisas, né, principalmente com relação ao movimento, na aula de hoje a gente está vendo sobre essas direções e como que as formas indicam sensações de direções ou percepções de direção, ou remetem ao sentido de... são sentidos associativos. Claro que tudo isso é baseado na nossa experiência pessoal. Então, à medida que a gente desenvolve nossas percepções visuais, esse senso também cresce. Vocês vão ver isso na arquitetura, vocês podem observar, pegar um livro, por exemplo, de imagens e perceber, inclusive nas propagandas, né? Perceber como que o dinamismo dos traços, dos limites, dos desenhos, das linhas, como tudo se configura, nos leva a um caminhar para direções. Então, cada vez, né, se utiliza um dinamismo muito grande nas propagandas, mas nas artes visuais, nas artes plásticas, a gente tem que ter essa compreensão para traduzir melhor aquilo que a gente quer dizer através do nosso trabalho. Então, se você é um tatuador, você vai ilustrar na pele daquela pessoa, você vai primeiramente criar um desenho, você vai se basear em alguma referência visual que você já curte. Você pode pensar quais são os elementos que eu posso utilizar que vão enfatizar essa leveza ou essa característica, ou quando eu estou falando leveza, é claro que eu estou pensando aqui em algumas imagens, né? Eu pensei no beija-flor. Quais características vão enfatizar o meu tema? Se eu falarei de flores, né? Por exemplo, são coisas de um exemplo sutil. Então, as flores são elementos da natureza delicados, elas têm uma sutileza, né? Quais tipos de linhas, de desenhos? Então, isso a gente vai estar estudando nesse curso, mas elas não podem parecer como pesadas como um bloco de cerâmica, um bloco de construção. Elas têm que transmitir essa suavidade e essa leveza. Então, isso é só um exemplo aqui das direções espaciais. Apesar da gente pensar num equilíbrio, a natureza ela tem um equilíbrio compensatório, que é a mesma questão que a gente falou daquele ponto na aula passada do eixo perceptivo e do eixo geométrico, que são pontos diferentes de harmonia. Então, você vai ver uma imagem também que o eixo horizontal e o eixo vertical, determinantes na nossa percepção intuitiva de seres humanos, também deve ser ajustada na composição, para que crie uma ilusão de equilíbrio. Isso se você está procurando equilíbrio na sua mensagem. Eu acho que é isso. Falamos sobre as direções espaciais e como é importante a gente ter essa compreensão. Agora eu quero deixar um banquete mesmo para vocês de imagens, para vocês compararem. E é isso. Eu te espero na aula número 3. Até mais!